adorar o Senhor e receber também a edificação da sua palavra, e é o que nós gostaríamos de fazer neste momento. O texto que lemos agora há pouco, de Isaías, capítulo 6, é o texto sobre o qual estaremos meditando nesta manhã. Portanto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 6 do profeta Isaías. Não vamos ler novamente o texto, mas vamos acompanhar passo a passo ao longo do texto a pregação desta manhã. Todos nós passamos por várias crises ao longo da vida. Crises das mais variadas espécies, né? Por exemplo, nos nossos países, como Portugal, Espanha, Itália e outros países europeus, temos passado por uma crise financeira muito forte, muito aguda, que nos cerca e que tem causado problemas graves para muitas pessoas, para muitas famílias. Esse é um tipo de crise. Há épocas em que nos vemos enfermos, e as enfermidades, as doenças também nos causam crises, preocupações, gastos, e muda o nosso ritmo de vida. Há épocas em que a depressão, ou a angústia, ou a decepção, é o que parece tomar conta da nossa vida. Mas entre todas as crises que passamos, parece que algumas se destacam por marcar-nos de uma forma mais especial, por ferir-nos de uma maneira mais forte. E às vezes carregamos essas crises dentro do nosso coração, da nossa mente, por um tempo excessivamente longo, causando-nos muito mal. E é pensando em crise que lemos o texto de Isaías capítulo 6. O ano em que o rei Uzias faleceu foi um ano assim. Um ano marcado por muitas crises. Crises que há muito não se via em Israel. E crises que marcaram de forma negativa e profunda a vida daquele povo. Foi um tempo difícil, um tempo de apostasia, de abandono da fé. Um tempo de cultos aparentes. Foram tempos de dissolução moral, de corrupção política e financeira naquele país. Mas quando lemos o capítulo 1 do profeta Isaías, principalmente os versículos dos versículos 1 ao 17, encontramos uma descrição muito clara daquele povo em crise. Por exemplo, os versículos 5 e 6 do primeiro capítulo de Isaías resumem aquela crise dizendo: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Era o retrato de um povo em profunda crise. Aquele ano de crise foi descrito como um corpo enfermo, doente e apodrecido. E foi num momento de muito choro e de crise que Isaías subiu ao templo para orar, para abrir o seu coração, para derramar o seu desespero, os seus anseios e os seus temores. Isaías foi ao templo para buscar a face do Deus vivo. E foi justamente nesse contexto de crise que Deus lhe falou de uma forma maravilhosa e restauradora. Portanto, as visões do capítulo 6 do profeta Isaías constituíram-se assim na base da sua vocação, do seu chamado para o ministério profético. Hoje também vivemos nossas crises, nossas ansiedades, nossas decepções, nossas desconfianças, nos desanimamos e vivemos momentos de descasos. Crises que invertem os nossos valores e que alteram a nossa disposição de ânimo, que abalam a nossa confiança. Mas é em tempos de crises que Deus também nos restaura, nos confirma e nos chama. Por isso gostaria de compartilhar com os irmãos, mantendo nossas Bíblias abertas neste capítulo 6, sobre as visões de Deus para tempos de crise. Algumas visões que o profeta Isaías teve, que consolaram o seu coração naqueles momentos de muita crise, e que também creio podem nos consolar e podem nos levar a
a uma nova disposição diante de Deus. Dos versículos 1 a 4, se os irmãos ainda mantêm suas Bíblias abertas, poderão acompanhar. Nos 4 primeiros versículos deste capítulo 6, vemos que Isaías teve uma visão verdadeira acerca de Deus. Uma real visão de Deus. Precisamos, como nunca, ver que Deus está no comando da história, está no comando da humanidade e das nossas vidas em particular. No auge daquela crise, Isaías viu, versículo 1, viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime. A visão que Isaías teve de Deus não foi a visão de um Deus pequeno que está amarrado e limitado pelas crises e pelos problemas humanos, nem por nossas dúvidas, nem por nossos desânimos. Ele viu o Senhor, ele viu o soberano, o rei que estava acima do falecido rei Uzias. A visão do Senhor soberano veio acompanhada de anjos que indicavam o poder supremo de Deus e que clamavam, numa atitude de adoração, a completa santidade de Deus. Quando olhamos para nós mesmos e nos vemos imersos em nossos problemas, em nossas dores, nos sentimos completamente enfraquecidos, nos sentimos sem nenhuma disposição de seguir adiante. Mas a vontade que temos quase sempre é de deixar que a nossa vida acabe de desmoronar-se e que a nossa fé fique escondida, onde ninguém possa encontrá-la nem vê-la. Ou como nos dias de Noé, de Ló e mesmo de Isaías, entregar-nos, como aquelas pessoas então, entregar-nos à libertinagem, à corrupção, por considerar que Deus tenha de fato nos abandonado. Qualquer tipo de crise afeta o ser humano e nós cristãos também nos vemos diretamente afetados por ela. Nesses momentos nos sentimos tentados a não olhar de forma correta para Deus. Passamos a ver a Deus como se fosse um Deus que aparentemente nos abandonou, que não agiu de forma correta conosco, que não se preocupa com a nossa vida, nem com a nossa família, nem com as nossas necessidades. Ou seja, desenvolvemos uma visão e um conceito totalmente equivocados acerca de Deus, por estar baseado em nossa experiência, em nossos sentimentos pessoais. Mas esse Deus não é o que devemos de fato ver e adorar. É preciso corrigir a nossa visão equivocada de Deus e passar a vê-lo como o Senhor soberano, da mesma forma como Isaías o viu. O Senhor soberano que está no seu alto e sublime trono, que está reinando sobre todas as coisas, soberanamente, sobre nossas vidas, sobre todo o mundo, sobre cada situação. É necessário vê-lo como o Deus totalmente santo, que enche a terra toda com a sua glória e com a sua majestade. Somente com uma visão real e verdadeira de Deus, adquirida pela meditação em sua palavra, pela contemplação acerca do que Ele diz acerca de si mesmo, é que poderemos superar nossas dores, nossas angústias e nossos conflitos. Uma visão verdadeira acerca de Deus. Essa é uma das visões necessárias que precisamos ter em tempos de crises. Mas há outras visões. Se seguimos o texto no versículo 5, Isaías teve uma visão real e verdadeira acerca do ser humano, acerca dele mesmo e acerca de cada um de nós. Após essa correta visão da soberania e da santidade absolutas de Deus, Isaías olhou para dentro. Olhou para si mesmo e parece que não gostou nada do que viu. Ele disse, versículo 5, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Somente quando vemos a grandeza do poder real e da santidade de Deus, é que podemos olhar para dentro de nós mesmos pelo prisma correto, pelo prisma do próprio Deus. O profundo lamento de Isaías, neste versículo 5, nos lembra as palavras de Jesus Cristo, quando ele diz, bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque estes serão
consolados. Ou seja, bem-aventurados os que reconhecem, que lamentam profundamente o seu deplorável estado de pecador, porque somente assim poderão desfrutar do consolo profundo e restaurador do nosso Deus. Não resta a menor dúvida, o ponto de partida para a comunhão com Deus é o constante reconhecimento de quem somos diante dele. É o reconhecimento de que a nossa natureza de fato é pecaminosa e não temos como nos livrar dessa situação, a não ser que Deus nos livre dessa própria situação. Não podemos pensar que somos suficientemente fortes para enfrentar as nossas crises e nos livrarmos de suas consequências. Não podemos pensar que somos o centro do mundo e vivemos como se Deus não pudesse alterar o rumo das coisas, o rumo da nossa própria vida. Não podemos confiar em nossos corações, nem em nossas boas intenções. A experiência do profeta Isaías nos mostra que diante de Deus não temos outro remédio senão reconhecer a nossa pequenez e o nosso estado de pecado. O apóstolo Paulo também já nos havia ensinado que somente quando reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa debilidade diante de Deus é que verdadeiramente somos fortes. Em outras palavras, é baseando-nos em uma visão real e verdadeira acerca de Deus como Senhor soberano e santo, e em uma visão verdadeira acerca de nós mesmos como pecadores, é que seremos aperfeiçoados. Mas o texto continua, versículos 6 e 7, e além dessa verdadeira visão sobre Deus, sua soberania e santidade, e essa verdadeira visão sobre o ser humano, sobre cada um de nós mesmos, sobre o nosso estado de pecado. Os versículos 6 e 7 nos mostram que Isaías teve uma verdadeira e real visão acerca da graça de Deus. Após reconhecer a soberania e a santidade do Senhor, após ver a si mesmo como um homem pecador e falido diante do Pai, Isaías recebe essa visão da graça de Deus. Tempos de crise são uma excelente oportunidade que Deus nos dá para ampliar a nossa visão da sua graça. Um dos anjos foi até o profeta, até Isaías, tocou a sua boca como uma brasa viva tirada do altar. E o que lhe disse o anjo? Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uma visão verdadeira da graça de Deus. O perdão concedido por Deus possivelmente seja uma das primeiras experiências que temos quando Deus nos manifesta a sua graça. A iniquidade tirada, o pecado perdoado, indicam essa ação graciosa, essa ação redentora de Deus a favor de Isaías e de cada um de nós. É por isso que precisamos de uma correta visão acerca de Deus, de uma correta visão acerca de nós mesmos e uma visão muito correta acerca do que Deus faz a nosso favor e em nosso lugar. Ver o Deus poderoso e santo que pode nos perdoar e ver a nós mesmos como pecadores que carecemos desse perdão. Somente dessa forma podemos ver, compreender e desfrutar da graça especial do nosso Deus. É possível viver inserido num ambiente religioso e até participando ativamente deste ambiente religioso sem uma volta radical da nossa vida à graça de Deus. É comum também reduzir o nosso conceito e a nossa experiência da graça a fórmulas simplistas que nos impedem de desenvolver um relacionamento transformador, purificador com Deus. A graça de Deus é, na verdade, toda a sua ação redentora. É uma ação ao longo de toda a história, e até mesmo antes dessa história começar. Trata-se de uma jornada completa de Deus, visando a salvação do seu povo e gerando assim uma nova criação. A graça é a salvação de Deus na história, assumindo proporções imensas que atingem todos os espaços e todas as dimensões
da nossa própria vida. Uma visão real da ação graciosa de Deus nos leva a entender que Deus tem prazer em perdoar, tem prazer em restaurar, e que, consequentemente, o seu perdão desencadeia em nós inclusive de forma progressiva, constante e crescente, um processo de transformação da nossa vida. Não é uma transformação que se limita, por exemplo, à nossa linguagem, à nossa aparência física, mas uma transformação que remexe lá no fundo dos nossos conceitos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos, das nossas ideias mais preconcebidas, mais escondidas e mais profundas da nossa alma. A graça não nos deixa confortavelmente acomodados nas estruturas pecaminosas que nós já criamos para viver nelas. A graça nos transforma, a graça nos perdoa, a graça redireciona a nossa vida. Que visões teve Isaías em tempos de crise como aquele? Teve uma verdadeira visão acerca de Deus, soberano e santo, uma verdadeira visão acerca dele mesmo, acerca do ser humano, pecador, necessitado de Deus, uma visão correta e adequada acerca da graça de Deus, da ação salvadora de Deus em suas vidas. Mas no final do texto, os versículos 8 a 13, se os tomarmos de uma só leitura, vemos que Isaías também teve uma correta e adequada visão acerca do serviço. Tempos de crise são momentos em que podemos receber uma visão verdadeira de Deus, uma visão verdadeira de nós mesmos, uma verdadeira visão da graça de Deus e, consequentemente, do serviço que realizamos em nome de Deus. A pergunta feita pelo Senhor no versículo 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não receberia uma resposta adequada sem que antes a visão de Isaías sobre Deus, sobre ele mesmo e sobre a graça, fosse uma visão renovada e transformada, inclusive transformadora de sua própria vida. A consciência vocacional de Isaías e o seu envolvimento no serviço a Deus foram consequências diretas da transformação operada em seu conceito acerca de Deus, em seu conceito acerca do ser humano e da graça. Isso significa que sem uma transformação pela renovação das nossas mentes, e essa expressão nós tiramos de Romanos capítulo 12, não é? Sem que haja uma transformação pela renovação das nossas mentes, nosso serviço a Deus ficará desfocalizado, fora do foco verdadeiro. O verdadeiro foco começa com a resposta dada por Isaías. O que respondeu Isaías a essa pergunta de Deus? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta de Isaías está totalmente livre de qualquer pretensão humana. Ele não impôs condições. Ele não sugeriu supostos retornos. Não procurou impor a sua metodologia de trabalho, digamos. Nem se apresentou ao serviço por estar convencido de que reunia o melhor currículo profético da época. Não, nada disso. Essa resposta aponta para a sua total disposição. Coração livre para servir. Uma disposição completa. Um desejo sincero de dedicar-se ao serviço de Deus com humildade e com alegria. Somente assim ele pôde exercer esse ministério profético tão magnífico, tão significativo, tão profícuo, como foi naquele momento da história do seu povo, que foi também um momento de profunda crise, especialmente de uma profunda crise moral, além de política e econômica e religiosa, em que estava mergulhado o seu povo. Foi usado por Deus como um profeta que marcou de forma decisiva a história e que anunciou de maneira revolucionária o próprio Evangelho de Cristo, levando o seu povo a uma esperança saudável, necessária e renovadora acerca da ação de Deus ao longo da história.
o serviço prestado por Isaías, a sua dedicação, a resposta vocacional que dá, não é uma resposta simplesmente porque houve um apelo de um púlpito, ou porque houve um apelo através de uma leitura e se sentiu emocionado ao ler ou ao ouvir certas palavras. Não. A resposta vocacional do profeta Isaías foi fruto de uma visão transformada pela própria presença e palavra de Deus. Ele começou a compreender corretamente quem era Deus. Deus é soberano, Deus é santo. Ele começou a compreender de forma correta a sua própria pessoa diante de Deus, pecador. Ai de mim, estou perdido. Não apenas eu tenho lábios impuros, mas eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele então compreende a graça de Deus. A compreensão da graça também o leva, né, acrescentando as visões anteriores, também o leva a essa resposta. Nós não respondemos a Deus porque há algo de especial nas nossas vidas. Nós respondemos a Deus porque Ele transforma o nosso coração, a nossa mente, os nossos conceitos à luz da Sua palavra. E não restam dúvidas quanto a que hoje Deus tem escolhido sua igreja para servi-lo no meio de uma geração, no meio de uma sociedade que também vive um momento de tremenda crise. Hoje a crise econômica nos nossos países parece que se tornou a principal das crises. Mas antes que chegasse a econômica e depois que termine a crise econômica, continuaremos sendo povos em crise. Crises pessoais, crises morais, crises de fé, de dúvida, de incredulidade, de falta de esperança, de falta de comunhão, de falta de alegria. As pessoas continuarão vivendo em crise, mesmo depois que tenham bons empregos, bons trabalhos. Aliás, vivemos várias crises ao mesmo tempo, sem falar das nossas profundas crises pessoais. A resposta de Deus para tempos de crise não está em ações sobrenaturais, mas em transformar a maneira como nós o vemos e em como nos relacionamos com Ele. Está em levar-nos a focalizar corretamente o nosso conceito acerca do ser humano, de quem somos, e em especial o nosso conceito acerca de nós mesmos. A resposta está em ampliar a nossa visão e a nossa vivência, a nossa experiência na própria graça redentora de Deus em nossas vidas, em como essa graça nos renova, em como essa graça nos salvou, nos salva, nos mantém sempre juntos e unidos de forma vital a nosso Deus. A resposta está em renovar o nosso compromisso, humilde e alegre, com o serviço do Senhor. Da mesma forma como Isaías teve toda a sua vida transformada naquele tempo de crise e de desilusão, também creio, nós podemos buscar a Deus e precisamos buscá-lo em meio às nossas crises e problemas, sejam quais forem, e encontrar-nos com o Deus santo e verdadeiro, conscientizar-nos da nossa pequenez e pecaminosidade, ampliar a nossa vivência e experiência da graça do Senhor e dedicar-nos incondicionalmente ao seu serviço. Buscar-me-eis, já disse o profeta, e termino com essa citação de Isaías, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que seja esse não só o nosso desejo, mas que seja principalmente esta a nossa atitude de buscar a Deus em todo o tempo, com todo o nosso coração, porque é como Ele se revela a cada um de nós. Nosso desejo, irmãos, é que Deus nos abençoe a cada um, abençoe a todos os irmãos, abençoe esta igreja, e de uma forma muito especial agradeço ao pastor Rogério pelo convite de estar aqui com os irmãos essa manhã, e que Deus os abençoe ricamente. Amém.